Fala pessoal, bem-vindo aqui à nossa terceira aula para a mentoria do concurso do Banco do Brasil para matérias de matemática, tá bom? E se você assistiu minha última aula até o finalzinho, eu cheguei na parte de porcentagem. E uma coisa que eu deveria ter comentado bastante, muito com vocês, é a respeito da importância disso daqui. Por que que porcentagem é importante, né? Então, a gente vai falar mais coisas a respeito de porcentagem quando a gente entrar em juros, tá aí, inclusive foi por isso que eu deixei para falar depois, mas porcentagem é importante especificamente por causa da função que você vai fazer, tá? Eu queria que vocês entendessem que esse concurso aí não é uma competição entre um monte de pessoas, é uma competição entre as pessoas capacitadas. Então, se você é capaz de passar naquele concurso específico, igual no caso agora é o Banco do Brasil, significa que você tem as habilidades para fazer a função, tá? Então essa parte de porcentagem com certeza vai cair e de um jeito bastante rigoroso, beleza? Eu volto a falar dela na parte dos juros, tá? Caso você queira dar uma olhadinha na aula anterior, volta lá na aula anterior, é bem no finalzinho, onde eu dou um exemplo de uma regra de três usando porcentagem. Tá bom? Mas vamos para a nossa aula. Pessoal, eu sou o professor Michael Zizotto e bem-vindo aqui à nossa terceira aula, a aula de equações e sistemas lineares. Além de porcentagem, tem mais assuntos importantes, mas esse daqui é um dos assuntos que abre a porta para os assuntos mais importantes, que são as funções gráficas, que são funções, que é a equação do segundo grau, tá? Que é a parte de equações. Eu vou falar aqui apenas da equação do primeiro grau e depois eu vou falar do sistema linear e como resolver ele de uma ou duas formas diferentes. Só uma coisinha aqui, ó. O que é uma equação? Qual é a diferença de uma equação para uma função? Então, a gente vai falar disso daqui agora, exatamente nesse momento, mas só para esclarecer para vocês, a função é quando aparece apenas uma variável, geralmente o x. Se aparece x igual a 15, isso é uma equação, tá? 3x mais 4 igual a 20. Isso é uma equação, tá? Porque ele não depende de ninguém. Os valores de x é somente x. Eu vou mudando o x, eu mudo tudo, tá? Diferente de uma função onde aparece o x e o y, tá bem? Eu vou falar mais a respeito disso na nossa quarta aula, que é a aula de função. Mas agora eu vou falar para vocês aqui a respeito de uma equação do primeiro grau, tá bom? E aonde a gente usa isso e por que que isso vai cair na sua prova, quase com certeza, tá bom? Então vamos lá dar uma olhadinha. A equação do primeiro grau, também conhecida como equação afim, tá? Ela é usada para representar algo crescente que tem uma constância, tá? Então, se você pegasse ali uma taxa de juros não funciona. Se você pegar ali o rendimento ao longo de um certo tempo, isso daí vai formar um gráfico. E se esse gráfico formar uma reta, isso daí é um gráfico de uma reta linear, que pode ser uma equação do primeiro grau, tá bem? Então, uma equação pode ser descrita dessa maneira, tá? A gente pode entender também a equação que o pessoal usa bastante na física para descrever a velocidade média, ela pode ser escrito como uma função do espaço e do tempo, né? Onde essa velocidade acaba sendo constante. E isso daqui, que a gente usa muito na física lá, quem lembra das aulas de física, tá? Ela é uma equação do primeiro grau, porque se o negócio cresce com a mesma velocidade sempre, em todo tempo, com a mesma velocidade todo tempo, então eu consigo fazer previsões de aonde isso vai chegar, tá? Essa é a importância, então, de uma equação. Na matemática, principalmente na matemática, inclusive na física a gente usa o recurso matemático, né? Então esse exemplo que está aqui aparecendo para vocês ali, tá? O que significa ele? Significa que eu tenho então um valor escondido ali, onde eu consigo ir modificando ele e até eu chegar naquela igualdade, naquela verdade que está ali por trás, tá? Geralmente a gente descreve isso como sendo ax mais b igual a zero, no caso aqui, tá? Então a gente deixou ele igual a zero. E fazendo isso, a gente descobre o quê? A gente descobre como que isso cresce, qual que é a razão de crescimento, qual é o formato que esse negócio aqui vai para cima ou vai para baixo, tá bem? A gente vai ver também aqueles formatos curvos na próxima aula, mas aqui é só a respeito da nossa reta, tá? Como assim, professor? Isso, uma equação do primeiro grau é uma reta.
tá? É uma reta ali, onde ela tem valores em que eles vão mudando de acordo com o x. Aqui a gente tem um exemplo, ó, já temos dois exemplos, né? O de cima aqui, que é o x mais 10, então o 5x mais 10 igual a zero. E o outro exemplo ali é o 5x mais 2, e do outro lado ali, ele não está igual a zero, né? Não caracteriza uma equação geral, mas caracteriza também uma equação, tá? Que é colocar do outro lado ali um valor de x também. Aí, para você saber o valor de x, o que você tem que fazer? Você tem que encontrar uma coisa chamada raiz. Tá? E é muito simples isso. Basta você entender ali, para que isso seja igual de verdade, né? Por exemplo, aqui, ó, isso que eu coloquei de vermelho aqui, ó. É, por exemplo, o 5x mais 10 tem que ser zero. Tá? E que valor que eu somo no 10 para dar zero, né? Então significa que o 5x ele tem que ser igual ao contrário, que é menos 10. Tá? Por isso que a gente passa para o outro lado. Isso significa que meu x tem que ser igual a menos 10 dividido por 5. Meu x tem que ser igual, então, a menos 2. E quando você coloca o menos 2 no lugar do x, você resolve. E isso fica igual, fica verdadeiro. Tá? Então, um jeito de você provar se você acertou é você fazendo a igualdade ser igual. Então, para isso daqui ser zero, o x tem que ser igual a menos 2. Aí outro número, nesse caso não tem, nesse caso é só o menos 2, tá? E a gente chama esse valor de raiz. Raiz, então, para você resolver um número, você vai encontrar o que a gente chama então de raiz, é a raiz da minha equação. Tá bom? Aqui tem esse exemplo ali, ele resolve a raiz, não foi o mesmo que eu fiz, né? Não foi o mesmo que eu fiz, sim. Foi o mesmo que eu fiz, sim. Inclusive aqui, ele fez exatamente do mesmo jeito, né? Eu achei que tirado positivo. Tá? E depois ele resolveu a outra também, ó. O outro exemplo dele, ele resolveu aqui embaixo. Falando nisso, quem ele resolveu, se você quiser essa apostila aqui, eu vou deixar um link aí, você pode clicar nela, tá? Só você solicitar o acesso, que eu te dou o acesso ali rapidinho, tá bom? Mas vamos seguir para frente aqui, porque a ideia aqui é conteúdo, tá bom? A ideia aqui é conteúdo e a equação do primeiro grau, eu espero que vocês tenham entendido aí, então. Ela é usada tanto para ver taxas de crescimento, quando a taxa é constante, ela é usada para ver velocidade, é usada para ver aí um monte de coisa, desde que seja linear, desde que cresça sempre igual, desde que não tenha exponencial ou um logaritmo, igual também pode cair na prova de vocês. Professor, mas isso aí vai cair, então se cair, como é que eu vou acertar essas questões? Gente, se isso cair, eu acredito que isso vai cair mais com cara de sistemas. Tá, mas o que é um sistema? O sistema é quando eu tenho duas ou três equações aí e elas ficam combinando. Como assim elas combinando? Ao invés de eu ter x, deixa eu colocar aqui, ó. Ao invés de eu ter 2x, que foi o exemplo que eu dei agora ali, 2x mais 10, 2x mais 10 igual a 20x, ao invés de eu ter isso daqui é uma coisa que você está em linha. Eu tenho uma dependência de dois valores. Mas duas variáveis, então, é chamada de equação do segundo grau. Não, não, gente, isso é uma equação do primeiro grau mesmo, tá? Significa que são duas retas ali, são duas retas, elas não fazem curva em nenhum momento, tá? Por isso que é do primeiro grau. Você pode pensar nisso num gráfico, um gráfico subindo, descendo, indo para frente, para trás, enfim, tá? Ou você pode pensar nisso como sendo, sei lá, taxas de crescimento, tanto de valor monetário, quanto pode ser velocidade de dois automóveis que talvez se encontrem. Tá? Então a gente faz uma associação deles, porque esses automóveis eles dependem do tempo, então em algum tempo eles vão se relacionar. Essa taxa de crescimento, ela depende também de algum certo valor, depende de um certo momento para acontecer, então elas vão se encontrar. Então, por que que eu falo que sistemas de equação do primeiro grau é uma coisa mais provável de cair do que a própria equação do primeiro grau? Porque existe essa relação aqui, e essa relação aqui eu acredito que seja uma relação mínima para um escriturário do banco conseguir resolver, tá bom? Então aqui a gente tem essa relação, detalhada de exemplos aqui, tem duas de exemplos, que é o 2x menos 3y igual a 1 e o 3x mais 3y igual a 9, tá bem? E o que eu faço com esses valores aí? E se elas possuem uma relação, ela vai ter um símbolozinho atrás, que é essa chave aqui.
tá? Tá, e daí? E daí significa que o x que está em cima é o mesmo x que está embaixo. Tá, mas e aí? E aí você precisa resolver isso usando de estratégias de álgebra, aquele negócio de passa para cá, passa para lá, né? E geralmente a gente faz o quê? A gente isola um valor, uma variável, uma variável, isola uma variável e substitui na outra. Tá aí fazendo assim, você resolve uma das variáveis e depois você volta e resolve a outra. Tá? Não é tão complicado resolver isso, tá? O que você tem que entender é que é um processo algébrico, né? O que que você tem que entender de verdade aqui? Que esse x, deixa eu fazer isso maior para vocês darem uma olhada aqui, ó, aqui no cantinho, ó, é 2x menos 3y igual a 1. E isso daqui tem uma relação devido a alguma coisa. É isso que eu estou dizendo para vocês. Quando é velocidades, pode ser o tempo, né? Quando por exemplo, se uma conta bancária, quando ela chega num certo valor, então tem uma função, e nessa função, quando ela coincide com a outra, no momento certo, ou no valor que deveria ali, significa que existe uma relação, é um sistema de conexão entre elas. Então, aqui nesse caso, elas têm uma relação, a gente não sabe o que é especificamente, então a matemática descreve elas desse jeito aqui. Tá, mas e aí? E aí que se você resolver a de cima, como assim eu resolver a de cima? Deixar um deles sozinho, aquele negócio, isola o X, ou deixa ele sozinho, como a gente fala, né? Isolar fica mais bonito, né? Então você deixa ele sozinho, por exemplo, do lado de cá, passando esse Y para lá, passando o 2 dividindo, aí você vai conseguir encontrar o tal valor do X. Tá? Esse é um dos processos da gente resolver. E daí? E aí você joga esse valor aqui. Você vai ter lá o 3, e aí vai ter uma equação semelhante a essa daqui, ó, que é 1/2 mais 3/2 de y. Ah, mas vai ficar muito complicado. Claro, pô. Você acha que não? É uma prova de nível médio, não é para a gente fazer brincadeira. Então, significa que esses valores aqui, com certeza, vai sair valor com fração, não vai cair númerozinho simples. Então, entendam o sistema de equação desse jeito. Quando for resolver ele, entendam que ele vai ser um processo um pouquinho demorado, tá? Vai ter fração? Vai. E se você entender isso, você agiliza o jeito de você resolver, tá bom? Aqui ele vai dar um exemplo do sistema, ele pode ser escrito tanto assim, usando essa chave que eu uso aqui, né, que eu coloquei aqui no exemplo um, e no segundo ali, ele vai dar as relações de ponto. Como assim? Porque isso daqui, além de ser uma equação, eu posso colocar isso num gráfico e aí fica visualmente fácil de eu descobrir aonde eles estão, né? Porque basta daí eu ver o ponto em que eles se encontram, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui para frente, ó. A gente tem a relação algébrica. A álgebra, então eu vou fazer o mecanismo de trocar o x de um lado e do outro, tá? Álgebra, entendam assim, valores que você não conhece, x e y. Então você tem que isolar um deles. Então você vai usar da álgebra, tá? E aí ele está explicando exatamente o processo que eu falei, tá? Isolando eles ali, tá? E existe um processo que é o processo de soma, que é para ser mais rápido. Eu quero que vocês entendam que quando a gente vai usar a matemática na nossa vida, é, esses negócios de regra de três, porcentagem, qual é o macete? Não são macetes, são ferramentas para a gente usar no nosso cotidiano, caso você trabalhe com números. Então, se você trabalha no banco, você trabalha com números. Tá? E tem um método que agiliza para você conseguir resolver um sistema de equações. Qual é o método? O método é o seguinte, ó, eu devia ter deixado a mesma da anterior ali, será que eu consigo trazer de volta? Isso, essa daqui, ó, tá? Então, qual que é o método que eu posso usar aqui, além desse método, né, que foi mostrado aqui de substituição? Então, isola um deles e substitui no outro, e assim você encontra o valor, tá? Tem um outro processo, olha que processo legal que é esse. Eu consigo vir aqui, ó, e eu fazer uma soma. Opa, como assim fazer uma soma? Eu consigo juntar esses dois sistemas, esses dois valores numéricos, que não são valores, tá, gente? São duas retas numéricas, né? Descrito com essa equaçãozinha aí, tem essa equaçãozinha aqui, tá? Tá, e eu consigo somar eles. Por quê? Porque esse símbolo que aparece aqui, esses dois risquinhos, ele é um símbolo de importante, que tem uma importância gigante. Ele significa que a balança continua equilibrada. Então, se eu tenho duas coisas que se equilibram, assim, ó, isso é um sinal de igual, né?
eles se equilibram aqui e uma outra coisa que está em outro lugar, eu consigo juntar essas duas e elas vão manter equilibradas? Sim, sim. Então, se eu juntar esse lado daqui com esse lado daqui, a minha balança se mantém equilibrada. Isso é chamado de um método de adição do sistema de equações. Então, eu fazendo essa adição, o que que eu vou fazer? Ah, basta somar. Isso, basta somar. Quanto que é 2x mais 3x? 5x. Quanto que é? Olha que legal isso daqui, ó. Quanto que é menos 3y mais 3y? Opa, então eu tenho menos, eu voltei 3y e agora eu fui 3y, então significa que dá zero, tá? E quanto que é 1 mais 9? 10. Olha que legal, olha que legal. E esse método da adição, você consegue aí usar ele para você tirar fora uma das variáveis, né? E aí você resolve a outra variável e resolvendo a outra variável, você vai pegar e substituir depois em qualquer um dos sistemas que você vai encontrar a resposta, chamada de raiz. Essa raiz aí, ela vai ser um x e um y. Nesse momento aqui, o x e o y são dois valores, né? Igual estava no slide anteriorzinho ali, a solução é um ponto, só que se ele é um ponto, ele pode ser visualizado, tá? E se ele pode ser visualizado, eu coloquei para vocês aqui um slide somente para isso aí. Tá bom, gente? O processo da adição está descrito aqui do lado. Eu dei um exemplo dele aqui, que é exatamente isso, tá? E ele pode ser usado dessa maneira aqui, ó, tem o terceiro, o quarto e o quinto passo, tá? Por que que tem esses passos depois ali? Porque não basta você chegar na resposta igual dele, x igual a 2, né? Eu tô indo mais rápido aqui porque eu preciso apresentar a aula inteira para vocês. E eu acabei não vendo o valor de y. Mas se você substituísse ali na primeira equação, por exemplo, daria 4, daria então menos um, uma coisa assim, não daria um. Então y seria igual a um, tá? E isso daqui é uma forma de apresentar a sua resposta. Então, isso daqui vai estar nas suas alternativas lá. A, B, C, tá? Ah, como é que eu vou marcar a certa? Aí você tem que olhar o formato que está escrito. Inclusive, essa instituição que vai fazer a prova do Banco do Brasil esse ano, ela com certeza cobra coisas, no caso assim, ó, rigoroso. Será que a pessoa sabe resolver a solução desse jeito aqui, que é um ponto, e desse jeito aqui, que é chamada de solução, tá? O que é solução? A gente usa uma letra S e essa solução apresenta um ponto, né? Inclusive, quando for uma inequação, não vai ser um ponto, vai ser uma região, vai ser um espaço onde essa minha solução existe. Mas no caso aqui de uma equação do primeiro grau num sistema, isso é um ponto em que eles se encontram. A gente chama isso de solução, que é a resposta. E ela pode vir tanto quanto a letra A quanto a letra B, que eu dei de exemplo para vocês aqui. Tá bom? Gente, eu tô indo rápido porque é bastante coisa, tá? E agora a parte gráfica. Não vou desenhar mais aqui, eu só vou falar com vocês, tá? Eu vou dar algumas ideias se isso pode cair ou não. Eu acredito que o gráfico especificamente não caia, tá? A Sesgran Hill tem o costume aí de cobrar da gente, é, uma coisa aí mais analítica e não uma coisa muito gráfica de visual, mas também cobra, tá bom? Mas não é tão provável. Então, significa que ela vai querer saber a resposta em qual formato? Naquele que eu mostrei anteriormente, x e y ou a solução, tá? Só que para você entender, você pode entender isso também como sendo retas. Por quê? Porque se você souber como fazer essas retas certas ali no gráfico, você consegue agilizar o processo de solução, né? Por exemplo, você consegue usar quando você tem retas, né, num gráfico, e esse gráfico ele é x e y, aqui eu vou colocar o y para cima e o x aqui de lado, tá? Eles crescendo para cima e para a direita, tá? Então são os valores positivos. E quando você traça uma reta aqui de qualquer formato, você consegue a partir dessa reta transformar ela em um triângulo, porque existe uma altura, essa minha altura ela é y e existe um comprimento, esse comprimento ele é x. Quando eu pego um determinado ponto aqui, e a gente consegue trabalhar com os desenhos também, tá? Os desenhos entendam geometria, tá bom, gente? E daí você fazendo isso, ó, você consegue transformar isso em triângulos e resolve isso às vezes de um jeito diferente, tá? Professor, mas como é que eu vou resolver? Cara, você vai resolver como você se sentir melhor. Se você domina muito bem a parte algébrica, substitui o número, passa para a direita, passa para a esquerda, usa esse processo, usa aquele que eu acabei de ensinar para vocês.
Agora, se você é bom com formas geométricas, usa esse das formas geométricas. Trabalha lá com Pitágoras, trabalha lá com o Teorema de Tales, tá bom? Daí você vai estar bem nisso aí. Ah, não sei o que você está falando, professor. Então, continua na playlist aqui comigo, porque eu vou levar esse edital até o final da parte de matemática, tá? Para vocês se darem bem no dia do Banco do Brasil. Tá bom, gente? E aí, tem algumas respostas aí do que pode ser a solução do meu sistema, né? Se esse meu sistema, quando a gente faz aquelas duas equaçõezinhas ali, as equaçõezinhas é o x e o y, se você fizer a primeira, 2x menos 3y igual a 1, e você fizer a segunda, olha que legal, 4x menos 6y igual a 2, você não chega em resposta nenhuma. Ah, mas por quê? Porque a de cima e a de baixo são as mesmas. Como assim são as mesmas? Elas são as mesmas. A de baixo é o dobro dela. Se eu dividir todo mundo aqui por 2, eu volto nessa daqui de cima. Significa então que eu não tenho um sistema. Eu tenho apenas uma equação vista de dois jeitos diferentes, tá? Isso acontece? Acontece. Às vezes a gente erra na hora de montar um sistema, tá? O sistema ele tem bastante formas de se resolver ele, mas se a gente escrever ele errado ali, desse daqui, a gente acaba se equivocando, faz um cálculo gigante e não chega em resposta nenhuma. Por quê? Porque ela significa a mesma reta, né? E a gente chama aqui, tem infinitas soluções, nesse caso, tá? É possível, mas indeterminado. Como assim infinitas soluções? Significa que toda reta do meu sistema depende apenas dela mesma. Então, toda reta que teria aqui passaria por cima do mesmo lugar, infinitas vezes. Diferente desse outro exemplo aqui, ó, que não tem solução, porque às vezes você tem duas retas e essas retas não se cruzam, né? São retas paralelas. Ou as retas elas são paralelas ou elas são concorrentes, tá bom, gente? E se elas são concorrentes, aqui funciona certinho, sem problema, tá? Agora, se elas são paralelas, ela tem esse primeiro formato aqui, infinitas soluções, que elas vão se cruzar em todos os pontos, né? Então, todos os pontos de uma é exatamente o mesmo ponto da outra. Tá? E você pode ver aqui, se você substituir, vai dar isso daí mesmo, tá? Coloca o x igual a 1 e o y igual a 2, daí tanto com a de cima com a de baixo dá, isso, dá a mesma coisa. E às vezes elas não se tocam. Então, o que que significa isso? Significa que elas não têm um sistema real, elas não se ligam. Então, não tem qualquer solução. A gente chama isso de sistema impossível, tá bom? Lembrando que eu vou trazer aulas para vocês a respeito aí de resolver exercícios, resolver questões. E se você está curtindo aqui, tá bom, gente? É uma coisa bem mais formal, eu acho que você já deve ter notado isso, né? Uma coisa bem mais formal a matemática, porque a prova do Banco do Brasil, ela está cobrando aí nível médio, então se você tem que ser pelo menos nível médio. Então eu não vou vir aqui trazendo uma aula para o ensino fundamental ou uma aula mais de brincadeira. Uma aula puramente séria, tá? E eu espero você na quarta aula, onde a gente vai falar agora de sistemas do segundo grau. Beleza, gente? Um grande abraço. Fico aqui. Tchau, tchau.